Tem agora o homem mais rico da história de Curitiba. Alô, Levir Coupe, como é que vai? Alô, Milton, como vai? É um prazer falar com você novamente. O prazer é meu, Levir Coupe, meu velho companheiro do super técnico da Band. Escuta aqui, você tá falando de que lugar do mundo? Nossa, cara, eu às vezes fico perdido, sabia? Eu cheguei no final de semana agora, do Japão, mas eu cheguei completamente fora perdido no tempo, sabe como? Para você ter uma ideia, de Osaka até Dubai, deu 11 horas e meia de voo. E aí, Dubai, São Paulo, 14 horas de voo, cara. Aí ainda tive que pegar São Paulo, Curitiba, eu não sei que horas são, não sei onde é que eu tô, sabe? Fico andando. Preciso de mais uma semana para recuperar, viu, cara? 14 horas, 6 minutos, 31 segundos, entendeu? Mas aí que entra o Denilson Show, né? Que ele fala que esse negócio não tem problema, você vir de lugar longe e tal, porque avião voa. Segundo o Denilson Show, o avião voa, então a gente chega, né? Quando mete o melhor momento do voo é quando o pneu belisca o asfalto do aeroporto, né? Ainda mais um voo desses, assim, são mais de 24 horas de voo. Quer dizer, você fica um dia voando, entende? Você fica, é complicado, né, cara? Fora horas de gate, né? Você vê agora, por exemplo, que horas são agora? Meu? Agora 2h07. Então, agora é madrugada, que já tá me dando um sono, tá? Que é de madrugada, 2h07 na madrugada no Japão. Agora, o Levir Coupe, você é um cara que nunca dormiu no ponto. Mas eu estou perguntando para você, você já esteve em várias partes do mundo e lá no Japão você trabalhou trocentos anos. E você ficou uma eternidade lá. O que aconteceu agora que você foi ontem e voltou hoje? Você ficou tão pouco tempo? Cara, foi uma coisa engraçada, porque não deu 6 meses, né? É muito raro de acontecer isso, mas eu tenho uma explicação. Porque, na verdade, na cidade de Osaka, tem o derby, né, que é o Gamba Osaka, que é o time que eu fui agora, e o outro é o Cerezo Osaka, que são os rivais, né, os mortais ali. E eu trabalhei 3, 4 vezes no Cerezo, e agora fui pro Gamba. Então foi uma coisa muito engraçada, assim, eu senti isso em alguns clubes também aqui no Brasil, algumas vezes. Você sabe quando os caras contratam o técnico errado? Porque na assinatura do contrato, para discutir o contrato já foi muito difícil. Então nós tivemos vários problemas assim para assinar, desde a assinatura do contrato até minha chegada, o lugar onde eu ia morar, sabe? Então as coisas não funcionavam, não fluíram, sabe como? E a mesma coisa no jogo. O time ficou travado, o time era mal elaborado pelas posições, entende? Nós tínhamos excesso de jogadores em uma posição e falta em outras. E já tinha passado, estava quase no meio do campeonato, né, cara? Então, sabe, um time muito difícil. Eu achei engraçado, cara. Eu achei tão engraçado mesmo que foi, olha bem o que aconteceu. No dia que eu vim pro Brasil, a torcida do Cerezo foi no aeroporto. A torcida do outro time, cara, do rival, você imagina a situação? Então eles foram no aeroporto se despedir de mim. Quer dizer, ficou um negócio meio esquisito, assim, sabe? Você foi bem demais, né? Em alguns lugares, mas sabe, foi uma coisa estranha, assim, uma sensação estranha. Você foi muito bem no outro time, nesse Atletiba lá de Osaka. No primeiro você foi tão bem, no segundo você não... Você andou perdendo os derbys lá, foi isso? Não, inclusive nós ganhamos o derby. Eu ganhei do Cerezo, tá? Então, olha, foi uma coisa engraçada, assim, sabe? Uma coisa muito engraçada. E que brasileiro jogava no teu time lá? Aliás, quais os brasileiros, no chamado Atletiba de Osaka, quem joga lá? No Gamba agora, nós tínhamos o Ademilson, né, que chegou a jogar no Santos também, um atacante. O Fábio, que é um jogador que era daqui, ele era de São Luís do Maranhão, ninguém conhece ele aqui no Brasil. Ele jogou lá no Japão e foi subindo. E eu levei o Matheus Jesus dos Santos, que acabou voltando comigo. Depois que eu saí, eles chamaram o Matheus e rescindiram o contrato dele também. Então foi uma coisa muito esquisita também, assim. Porque o Matheus foi bem. Ele foi bem, ele estava jogando bem no campeonato. Mas o Matheus também voltou. E no outro time lá, quem que joga de brasileiro? No brasileiro lá tem o Souza, o Souza foi um dos melhores jogadores da temporada passada, mas nesse momento também o técnico está pondo ele no banco, ele também está querendo sair, a notícia que eu sei, pelo menos é essa, né?
mas ele é o brasileiro, é o brasileiro do time lá, do Cerezo, que era o time que eu jogava, que eu trabalhava. Agora, falando em brasileiro no Japão, tem um que veio, que apareceu no futebol a partir de Jaú, veio para o São Paulo Futebol Clube. O Wagner Ribeiro, como empresário, apareceu graças a ele também, o Françoaldo. O Françoaldo fez gols antológicos aqui no São Paulo, tanto é que no Gol, grande momento que eu apresento no Band Esportes, direto, e inclusive domingo de manhã na Rede Bandeirantes Televisão, muita gente pergunta, rapaz, cadê que fim que levou o França? Porque eu sei que ele ficou no Japão, mas ele casou com japonesa, ele não sai mais de lá, o que você me conta do França? É engraçado porque eu tô como você também. Eu perdi referência completamente do França, cara. Você lembra, ele tinha um estilo clássico muito legal de jogar, fazia cada golaço, um cara assim, um jogador jogador de elite, jogador ótimo, né, cara? Mas eu perdi completamente também a referência dele, não sei pra onde ele foi. Eu tô como você também, Milton. Então, que eu queria entrevistá-lo e não acho. Eu vivo colocando o gol dele, e toda vez que você coloca o gol dele no ar no Band Esportes, o pessoal, cadê o França? Cadê o França? Cadê o França? Tinha até um ponto esquerda que jogava com ele, um chamado Denilson, não sei se você lembra, uma enceradeira. Um dos maiores. Uma das maiores. Atrapalhava com a bola. Um dos maiores enganadores da história do futebol. Ele foi o maior batedor de lateral e de escanteio e abraçador de jogador do São Paulo que fazia gol, entendeu? Abraçar artilheiro é com ele mesmo, viu? Você foi técnico do Enceradeira? Ele saía na fotografia, né, cara? Olha, cara, ele se atrapalhava, mas ele chutava com a esquerda de vez em quando. Você foi técnico dele? Chegou a cruzar com... Eu acho que nós tivemos, não, a passagem rápida talvez, mas acho que não. Então, hoje, agora ele está apaixonado pela tua região sul aí, agora comprou um apartamento de 20 milhões de dólares em Camboriú. Que lá tem os prédios mais altos do mundo lá em Camboriú. Nós vamos ser vizinhos, cara. Nós vamos aproveitar as férias lá. Vai ser um prazer encontrá-lo. Ué, mas nós éramos vizinhos aqui na Alameda Santos, onde eu tenho um flat e você tinha 40. Você e o Miller. Não é verdade. Não é verdade isso, Milton. Ninguém se aproxima da sua riqueza. Não é verdade. Você ainda tem flat lá na Santos? Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Cara, olha, se você soubesse o que eu sou desligado, se eu não tivesse a mulher que eu tenho, cara, eu estava falido já, tá? Porque eu não tenho a menor relação, assim, com o negócio. Sabe assim, compra e venda. Claro, eu dou uma opinião aqui, outra opinião ali, mas na verdade quem administra tudo é minha mulher, tá? Você sabe que a gente tem restaurantes aqui em Curitiba, então fica tudo na mão dela, das minhas filhas, eu não tenho a menor noção. O meu pai era um cara que tinha razão, cara, e ele sempre falou uma coisa que mais tarde só que eu acreditei. Eu nunca trabalhei na minha vida, Milton. Eu nunca trabalhei na minha vida. Eu só sei mexer com futebol, eu só sei trabalhar só com futebol, mas pra mim não é trabalho também. Eu me divirto porque eu tô feliz ali, sabe? Então não é trabalho. Agora, trabalhar, fazer as coisas, cuidar das contas de bancos, negócios, assim, eu não tenho praticamente zero. Mas eu brinquei sobre... Se você quiser me abandonar amanhã, eu vou sair só com a mão no bolso. Ainda, mas tá bem amarrado, eu sei de trouxa, não tem nada. A verdade é que eu soube desses flats, porque eu tenho lá, e uma vez, uma coisa que eu odeio é reunião de condomínio, né? Mas uma vez eu fui, o prédio estava terminando e tal, a construtora chamava-se Impar, e uma pessoa lá se apresentou na reunião lá de condôminos como representante do Levir Coupe. Falei, não, tá bom, estamos bem de vizinho aqui. E o Miller tinha também lá, mas vendeu. Ô, meu caro Levir, então você tá leve e solto na parada aí, a timaiada tá uma dança danada de técnicos aí, numa dessa você volta ontem, viu? Tá cheio de lugar aí, viu? É incrível, né, Milton? Realmente é um fato bem esquisito assim que acontece. Mas não é como controlar isso, né, cara? Porque você mexe com emoção, entende? Os caras tomam decisão assim por emoção. E as coisas estão indo para outro lado do mundo também. Até no Japão está acontecendo. Eles pensam que já aprenderam a jogar bola. A China é mais fácil o Mao Tse Tung ressuscitado que chinês aprender a jogar bola. O Japão melhorou bem e tal, mas ainda é nota 3,5, né, Olivier? Você tem razão. O Japão é isso mesmo. O Japão melhorou bem. Mas é engraçado, porque eles são muito orquestrados, assim, entende? Então eles trabalham muito, muito em conjunto. Já o brasileiro é uma coisa que vem com a gente, entendeu? É um dom e a gente não tem medo de jogar, a gente tem alegria de fazer coisas diferentes.
Eles não, eles têm justamente a mentalidade é o contrário. Eles têm que fazer o que foi ensinado. Então é isso que é a dificuldade que eles têm, entende? Eles acham que tudo é meio armado, meio matemático, porque eles conseguiram, né, a independência do país, e conseguiram o equilíbrio financeiro, enfim. Eles foram destruídos depois da Segunda Guerra, acabou, veja bem, eles se recuperaram, claro. E tomaram conta do mundo, quer dizer, lá tudo funciona, as coisas são ótimas, mas graças a isso, sabe, eles fazem as coisas todas programadas. Então, e o futebol é justamente o contrário. O bom do futebol é o improviso, é uma coisa que ninguém espera. Então isso é por isso que eles têm um pouco de dificuldade no desenvolvimento. Então, sei lá, cara, mas eles estão subindo também. Aparecem alguns jogadores. Agora, na Copa do Mundo, Milton, os jogadores que começaram comigo no Cerezo. Então, tem, Shinji Kagawa, o Inui, 4 ou 5 jogadores da seleção que começaram comigo lá no Cerezo. Então, sabe, eles têm um futuro, assim, tem um futuro porque eles são muito organizados. Uma vez, numa entrevista com o Filipão, não sei se foi no Super Técnico ou se foi em rádio, o Filipão falou que saiu do Japão por causa do seguinte, porque o Filipão é bravão, né? Ele tem sangue nos olhos, quer ganhar todas, aquele negócio todo. E que no Japão, ele levava o time dele num belo ônibus e tal, lá no estádio, terminava o jogo, o time dele ganhando, perdendo, empatando, os jogadores vinham rindo do mesmo jeito. Podia perder de 10-0, ganhar de 5-0, o comportamento era o mesmo. Então ele falou, eu vou embora daqui. E veio pro Palmeiras, foi a primeira vinda que ele veio pro Palmeiras. Agora eles não tá, mas pelo jeito aí, Osaka, eles já não pensam mais assim, né? Eles querem ganhar e ganhar igual aqui. Mas é o local, mas olha, você falou tudo, Milton. É o local errado pro Filipão, sabe? Porque o Filipão, ele trabalha muito com a emoção, assim, né? E justamente é o que eles não têm muito, sabe, eles conseguem fazer as coisas que eles aprendem, quer dizer, o professor ensinando tem que fazer aquilo, sabe, não mais do que aquilo. Então, e o Filipão, ele gosta de ensinar os jogadores, aquela coisa, vitória é consagração e derrota é a morte, mas para eles não, é só um esporte, não tem, assim, eles não tem um envolvimento que a gente tem, assim, na parte emocional. Então essa foi a maior dificuldade do Filipão lá. Agora, o Levir Coupe, falando desse povo, né, do povo japonês, eu costumo dizer, uma utopia, o dia que o mundo inteiro for um país só, o presidente do mundo, para mim, tinha que ser japonês. O povo sério, entendeu? Agora, eu lembro esse último tsunami que tivemos lá, entre aspas, em 2 meses eles botaram tudo no lugar. Aqui, vou dizer pra você, demora 50 anos e ninguém resolve nada. Milton, é impressionante a responsabilidade do governo, né? Porque a gente vê o dinheiro do povo, porque os impostos são caros, tá? Você paga impostos altos. Agora, você não tem um buraco na rua, você não tem um papel jogado na rua. Quer dizer, você tem um problema médico, você é atendido na hora, você chega e é atendido na hora, um atendimento de primeira. Então as coisas funcionam, tudo funciona, tudo funciona. Então, sabe, realmente, isso para mim só demonstra que o governo brasileiro, cara, tá? Esses caras tinham que ir pra forca, porque eles estão matando o povo de ignorância. E o pior não é isso, o pior é que a ignorância é que mantém eles no poder. Então a gente não tem como fazer, não tem como lutar. Porque eles são a maioria, os canalhas são a maioria, Milton. E eles comandam o país, então eles não dão educação para o povo não sabe o que é melhor para ele. Agora, vê se você pega um analfabeto lá no Japão. Quer dizer, se tiver um analfabeto no Japão, é capaz de ir para a cadeia, tá? Agora, você pensa aqui no Brasil, como é que uma pessoa ignorante, como é que ela que vai reivindicar o governo, alguma coisa do governo, não sabe nem o que falar, entende? Então, sabe, a gente tem uma diferença muito grande, e isso às vezes faz a gente passar vergonha. Mas a gente tem que lutar contra isso, né, meu? Vamos fazer alguma coisa aí diferente, sei lá o que fazer. É essa tal Bolsa Família aí, uma grande fábrica de cara que parou no tempo. Que acha que vai ficar a vida inteira ganhando essa merreca e não produz. É um ópio, criado um ópio. Pois é, a Bolsa tem que ser o Bolsa Educação. Isso. O Bolsa Educação é que vai salvar o país. Porque o povo educado, ele sabe o que é bom e o que não é. Então a ideia deles é manter o povo ignorante.
Isso é bolsa preguiça. Ô meu caro Levir Coupe, mas eu quero saber, eu vou fazer uma pergunta dessa ordem aí também. Nós temos hoje no Brasil, ontem eu estava conversando com um filho meu, você vê que beleza que está o futebol hoje, para quem é preparador físico, técnico, que é jogador bom, ótimo, mais ou menos, ou até ruim. Tem vaga em tudo que é time do mundo. Antigamente a Itália proibia estrangeiro, entendeu? Então hoje você tem mercado, você sendo um bom jogador, essa molecada tem que botar isso na cabeça, 16, o Levir Coupe, o Delcir Sonda, uma vez ele fez um negócio com o Santos de 30 jogadores, 28 jogadores sumiram. Os moleques queriam tênis Nike, queriam já roupa Nike, porque não sei o quê, jogar bola não queriam, né? Burros, falsos malandros, entendeu? Só pergunta pra você, porque teve uma época aqui no Brasil que jornalista não pagava imposto. Olha só que absurdo, eu não peguei essa fase. E também tinha outra lei do CND, qualquer time que saísse do Brasil, seleção, o time tinha que levar um jornalista. O jornalista ia tudo pago, ele tinha que ir, outro absurdo. O órgão a rádio do cara, a televisão do cara, o jornal do cara que tem que pagar, não o clube que está viajando. Era uma ordem do CND. Como é que funciona esse negócio de imposto envolvendo vocês? Vocês são técnicos e jogadores no mundo inteiro. Vocês pagam imposto, no caso aí do Japão, você paga no Japão e paga aqui também? Ou você vai perguntar para tua mulher? Não, depende, eu vou ter que perguntar para ela um pedaço. Mas é o seguinte, por exemplo, você tem a condição de ficar residente no país ou não? Tá? Por exemplo, eu podia ser residente no Japão. Tá? Então, ou você paga imposto aqui, ou você paga imposto lá. Agora, se você for lá só receber e pagar imposto lá, quando você voltar com o dinheiro para cá, você paga imposto também. Então, os impostos são altíssimos, tá? E são como é que eu vou dizer? Não é desigual, mas não são honestos. Tá? Não são honestos. É o fato de querer aproveitar uma situação de quem vai ganhar dinheiro. Tá? Então, é uma situação que você tem uma escolha. Ou você fica residente do país ou não. E aí você paga imposto aqui ou paga imposto lá. Ô Levir Coupe, para completar, o negócio é o seguinte, preciso de uma ajuda tua. Eu tenho ido muito a Curitiba, entendeu? E eu faço muito evento corporativo no Centro de Convenções de Barigui, as margens daquele lago maravilhoso lá. Já fiz para Renault, já fiz para Souvenir, se não me engano, Bradesco, tanto banco, Universidade de Brasil fiz lá em Curitiba também. Morei em Curitiba e passei fome frio em 71. Eu preciso de uma ajuda tua, cara. Desculpe, Milton. Desculpe. Eu ouvi isso mesmo, que você passou fome e frio em Curitiba. Em 71. Em 1971, eu morava na rua Duque de Caxias 47, numa pensão, em que cabia umas 8 pessoas, e éramos 25, tudo de Muzambinho. E também fui clandestino na casa do estudante, na CEL, Casa do Estudante Universitária. Eu ficava lá de clandestino, dormindo debaixo da cama, e o Milton Vânios de Almeida Lima, que mora aí até hoje, ele me dava o vale-refeição dele em relação à CEL, Casa do Estudante Universitário. Outro dia, numa madrugada, depois de um evento desse, eu fui lá. Passei lá 2 da madrugada. Tá tudo abandonado. A CEL. Você conhece a casa do estudante universitário daí, não? Eu conheço. É do lado do Colégio Estadual do Paraná, né? Então, e tá abandonado. Pelo menos a última vez que eu fui lá. Não sei o que arrumaram. Mas eu passei fome e frio em Curitiba em 71. A primeira vez que eu saí da minha terra com 20 anos, eu fui para Curitiba. Meu irmão estudava aí. Passou na Petrobras, não sei o quê. Depois passou em medicina no Rio de Janeiro. Abandonou tudo. Falso malandro também, viu? Agora, eu indo na próxima vez, você sabe que eu não gosto de propaganda, né? E então, eu preciso de um restaurante para comer mais barato. O que você me receita aí? Mas olha aqui, cara, para as pessoas mais chegadas assim como você, a Marília, minha mulher, ela já falou para mim. Levi, pode convidar que vai ter um desconto de 3% nos restaurantes, não vai ter problema, né? E vai ter um prazer recebê-lo lá, cara. Ô, Levi, dependendo da Marília, se eu pressionar um pouco, é capaz até dela fazer uns 4, 5%. Ô, Levi, como é que chama os teus restaurantes e onde eles ficam aí? Nós temos um japonês aqui que já tem quase 10 anos, que se chama Azuki. E ele fica em frente da Justiça Federal, em frente do Sérgio Moro, cara. Em frente do Lula. Toda a segurança. Você tá mandando quentinha pro Lula lá, não? Não, cara, a gente prefere servir o Sérgio Moro. Tá, mas como é que chama e onde ficam os seus restaurantes? Não, a gente tem o Azuki, fica na frente da Justiça Federal, que é um bairro aqui do Zaú,
que se chama AU. E o Tempero de Minas é um restaurante mineiro que nós temos há mais de 20 anos. Ele fica bem na Marechal Deodoro, no centro da cidade. Assim. Mas só tem 2? Achei que você tinha mais, pô. Não, agora são... Olha, vão abrir mais 2, mas já são franquias. Vão abrir 2 já. Tá. E aqui também em Curitiba. Mas será um prazer para recebê-lo aqui, para a gente tomar um vinho e bater um papo aqui, Milton. Porque lá em Santa Felicidade é comida demais, né? É o lugar que mais mata frango no mundo, hein? Não, você tem que ir lá. Realmente, cara, são muitos restaurantes e os restaurantes são ótimos também. Agora, Levi, você falou uma passagem em AU, é do meu tempo de Curitiba, AU de cima e AU de baixo. Exatamente, passeio público, eu sou do tempo da Rua 15, hoje é Rua das Flores. A Rua 15 ainda é o ponto principal, bem mais central de Curitiba, assim, né? A Rua 15. E a minha Rádio Colombo ficava na Praça Generoso Marques. A Generoso Marques é na ponta da Rua 15, né? É muito legal. Esses dias eu também, Milton, eu quase não venho muito para Curitiba também, a gente está sempre viajando, né? Eu às vezes vou para o centro e começo a andar no centro, só começo a relembrar as coisas, ver, assim. É muito interessante. Para terminar, Levi Coupe, você que é um técnico de ponta, você vê que tá nossa senhora, tá uma dança de técnicos aqui no Brasil que é um negócio de louco. Aí em Curitiba, no Atlético Paranaense, no Vasco da Gama, no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo. No Flamengo agora a coisa tá firme lá. No Atlético Mineiro, ainda o rapaz está em testes lá, na Vila Belmiro, o Filipão voltou agora, o Corinthians está para trocar também, apesar que eu acho que esse Lois é muito bom. Então eu acho que, qual a tua expectativa? Você já aposentou por riqueza total ou você ainda vai trabalhar? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Milton. Eu olhando de fora, assim, tem um clube só, assim, que eu olho e vejo, é claro, a gente não está presente e a gente não faz o juízo também completo. Mas pelo que eu vejo, a movimentação do clube, as declarações dos dirigentes e o que se vê do clube, para mim o Flamengo está acertando o pé. O Flamengo é um time que vai sair pela organização, ele é capaz de sair e começar a comandar, chegar na ponta dos campeonatos aqui. Porque se for realmente isso que eu ouvi o presidente falar e o que está acontecendo, então eu passo a torcer pelo Flamengo, entende? Porque o clube está se organizando na parte diretiva. Então, pelo menos foi assim que eu percebi. E às vezes a gente é decepcionado, né? Porque não acontece nada. Mas eu estou vendo uma iniciativa do Flamengo nesse aspecto, e imagina o Flamengo organizado, cara. Quer dizer, é muito difícil de parar um time desse, entende? Alguns times, a maioria dos times brasileiros, você pega aqui Curitiba, Atlético, se fossem bem organizados, mas é o retrato do país também, né, Milton? É o retrato do país. O país é desorganizado. Aí só tem que ser organizado o futebol. Sabe? Então é difícil acoplar também as coisas, porque tudo funciona clandestinamente. Tudo funciona obscuro, sabe? É obscuro. O negócio é obscuro, você não. É alguma coisa nebulosa, sempre tem alguma coisa nebulosa assim no meio. É um negócio. Veja o que acontece com a CBF, Milton. O presidente está preso, um foi banido do futebol, um se sair do país vai para a cadeia. Quer dizer, que história é essa? Quer dizer, o reflexo, então, sabe, é o reflexo do povo mesmo, é o reflexo do governo, do país. É uma pena, cara. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, cara. Vamos falar, tem que participar e, sei lá, colocar gente decente lá dentro. Pelo menos temos que brigar por isso, né, Milton? O que o Japão fala do Brasil? É o país do futuro ou o país de ladrão? Cara, o problema é que eles são tão educados, cara. Eles são tão educados que eles não fazem comentários. Sabe como é que é? A gente vai lá e reclama dos japoneses. Eu vou lá e reclamo deles. E eles não reclamam nada daqui porque eles não fazem comentário. Quer dizer, a observação, né? O silêncio é melhor do que falar a verdade, de vez em quando. Agora, o Levi Coupe, para terminar, é o seguinte, você que tem ligação com o Criciúma no começo da tua carreira, e eu recebi uma mensagem outro dia do Antenor Angeloni, uma espécie de Vicente Mateus do Criciúma, o Tigrão, mecenas. Ele está fora hoje, mas ele é meio dono aí do glorioso Criciúma. E um dia ele me falava que é o seguinte, aí em São Paulo, é claro, temos grandes supermercados nacionais e multinacionais, mas ele fala, nós do Rio Grande do Sul, nós estamos à frente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os melhores supermercados do Brasil são Sonda,
Angelone e Zafari. E o Antenor Angelone me falou também o seguinte, fala pro Levir contar aquela história de novo envolvendo o meu Criciúma, da história de técnico burro. Vamos, que você contou uma vez no Super Técnico e ele viu. Isso foi em 2001. Olha bem. Não, Beto. Não, a história é muito longa, ela virou um livro, né? Porque o nome do livro é Um Burro com Sorte. Porque com o tempo, depois com o passar do tempo, assim, Milton, eu cheguei à conclusão de que realmente, sabe, eu sou um cara com muita sorte. Apesar de eu nunca ter feito outra coisa na vida, só estar sempre dentro do futebol, mas as coisas precisam acontecer, Milton. Você lembra, por exemplo, ali com o Atlético Mineiro, a gente tinha ganhado de 4 do Flamengo e ganhando. Quer dizer, o que é aquilo ali? A gente precisava ganhar de 4-0 do Flamengo, de repente o Flamengo faz 1-0. Quer dizer, aí você tinha que fazer mais. Quer dizer, aí você consegue virar um jogo, quer dizer, um negócio assim, sem explicação, sabe? E também eu tive algumas contra, né? Que eu estava muito bem e de repente tomei umas porradas assim que ninguém acredita, sabe? Falei, de onde é que é isso? Então a gente tem muita sorte, sabe? E acabei até fugindo do que você quer. E o que aconteceu com o Antenor Angelone, quer saber, lá na terra dele? Essa história, olha, cara, o Criciúma tem um carinho tão grande pelo Criciúma. Eu e o Felipão. O Felipão foi campeão da Copa do Brasil com o Criciúma. Explodiu ali. Vê bem, eu fui semifinalista da Libertadores com o Criciúma. Olha bem, cara. Então, sabe, o time era muito legal, assim, muito legal de trabalhar. Eu tenho uma recordação muito boa de lá. Agora, o livro, ele é original assim, de uma passagem do Criciúma. Não, mas você contou no Super Técnico, em 2000 você contou, Burro com Sorte, como é que foi? Ele me chamava de burro, é o torcedor, né, o brasileiro. Ele estava me chamando de burro o tempo inteiro. E o jogo terminou o primeiro tempo e eles estavam ganhando de 1-0, nós empatamos, aliás, estava 0-0 o jogo, e o jogo era em casa e a gente precisava ganhar. E o cara estava muito nervoso, estava me enchendo o saco. Assim. No intervalo, quando voltamos, estava jogando bem, e estava faltando só o gol, cara. Estava faltando só o gol. Aí, na volta, o cara viu que eu não mexi, aí ele ficou pior ainda, né, cara? Burro. Não é burro mesmo, o cara não vai mexer no time, vai descer aqui, tem que colocar a sensação. Bom, só sei que, para encurtar a história, Milton, nós tínhamos um meia chamado Griso, era um cara muito habilidoso, assim, sabe? E aí eu pensei, ali que já era 30 minutos, nos 30 minutos do segundo tempo, tá? Só que a gente estava sufocando e a bola não entrava. Eu falei, puta, agora eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou tirar o centroavante, que era o Chicão, porque ele estava lá preso, muito com os zagueiros. Eu falei, vou tentar colocar um meia no driblando, tabelando, vamos ver se ele consegue. Alguma coisa assim. Agora, se pensa o torcedor esperando uma modificação para a gente atacar mais, quando ele viu a saída do centroavante número 9, ele ficou desesperado, cara. Ele queria me matar, cara. Aí, rapaz, olha o que é, por isso que eu digo que eu tenho sorte na minha carreira. 45 minutos, o que acontece? O Gris entra driblando os caras pela zaga, entra driblando e joga no cantinho do goleiro lá. 1-0, Milton, 1-0. Eu falo, melhor que um orgasmo. Que coisa, cara. 1-0, eu queria gente correr pra tudo que é lado, a gente abraçava. Aí você olhou pra trás pro torcedor. Aí eu vou dizer, não, cadê o cara? Falei, cadê o cara? Quando eu olhei pro Lazarento, quando eu olhei pra ele tava agarrando a alambrada, ele gritou pra mim, aí seu burro com sorte. Essa é uma das melhores histórias do futebol e verdadeira, entendeu? E uma outra tua que eu nunca vou esquecer, no Super Técnico da Band, emblemático, histórico, 99 a 2001. Eu começava o programa sempre com o Zagallo era fixo e mais 3. Não teve um dia que você tava. Aí eu perguntei, como é que foi seu dia, como é que não foi e tal, etc, Carpigiani, Filipão e tal, Zagallo, e, bom, vamos começar o programa aqui com os lances polêmicos e tal. Aí você falou pra mim assim, ô Milton Neves, tem algum lance polêmico do Edilson? Tem sim, tem 2 lances aqui em que o Corinthians reclamou pênalti. Você falou assim, então não precisa passar não. Eu falei, por quê? Se é com o Edilson não precisa passar, não foi pênalti.
Era o Neymar da época, né? Você foi bem agora. Era o Neymar da época. Aliás, eu li no UOL ontem que prenderam o Edilson de novo por falta de pagamento aí de ex-esposa e tal. Bom, mas isso aí deixa. Porque ele é um cara bacana. Ô Lemir Coupe, quando eu morei em Curitiba, o senhor já era juvenil aí, o Dirceuzinho ponta esquerda também, e o senhor era um back central com cabelo de príncipe, que hoje você tá careca, aquele cabelo compridinho assim, tipo índio Apache também, e da perna curta, pô, back central que você era, você foi até pra Munique, mas você não podia ser back central, pô, com a perna curta. Não é verdade isso, cara, bicampeão mundial pela seleção, cara, sub-20, que é isso? Não. O metro. Agora alto nunca fui, né? 1,78 m para zagueiro. Hoje é baixo, né? Considerado baixo até. 1,78 m. Mas só que eu saltava bem de cabeça, cara. Eu saltava bem para cabecear. Tive alguns bons momentos, cara. Sim. Não fui brilhante assim e tal, mas fui um bom zagueiro. Isso na minha concepção, né? Você foi um back nota 6,21 e é um técnico 8,27. E tem um caráter japonês, caráter nota 10. Um grande abraço para você, Lemir Coupe. Meu abração também, foi um prazer, cara. Vamos conversar aí, da hora que você quiser. Viu, viu, Lemir, você é um burro com sorte. Eu concordo, o que você acha? Não fico chateado, não. Agora, você pode ser o contrário, pensa bem. Você tá afiado, viu? A pior situação do mundo é o cara ser um burro sem sorte. Aí tá. Isso aí não dá nada certo ainda, quer dizer, o cara toma a decisão errada, não dá nada certo. Então, eu faço aniversário amanhã, 67, e eu tive muita sorte na vida. Sorte é encontro da capacidade com oportunidade. Trabalhei igual um burro, mas deu certo. Um grande abraço pra você. Se contar a tua história, você realmente é um cara com sorte também, cara, tá? Nossa, um abraço, bota sorte nisso. Um abração pra todo mundo, valeu.